Obrigado, equipe, por ter sempre me apoiado nessa atividade e a Júlia por estar assumindo agora. Tá? Então, Júlia, fica a palavra. No caso de alguma dúvida, alguma coisa, eu vou estar por aqui. Mas vocês que devem brilhar agora. Obrigadão. Obrigada, Paulo. Né? O Paulo fez esse convite para mim e eu aceitei. É um desafio, né? Mas eu gosto de estar conversando, de estar trocando ideia. Vai muito assim com o meu perfil, assim. Eu gosto bastante, né? Então vou aproveitar já para iniciar, então. Eu entrei no Detran dia 22 de abril, sou novata, né? Mas eu estou me encontrando bastante dentro da ouvidoria, né? Acho que o pessoal me recebeu muito, acho não, tenho certeza que me recebeu muito bem e está me dando muito espaço para eu estar dando ideias, enfim, né? De estar trazendo um pouquinho da minha visão que eu tenho de fora, conseguindo implementar aqui dentro, tá? Estou me sentindo muito feliz. E hoje, então, nessa primeira live, né, a gente vai começar ela um pouquinho diferente, né, numa das visitas presenciais nas unidades que eu fiz com a FAB, né, ela está sendo uma parceirona, assim, me mostrando muita coisa, me ensinando muita coisa, e a gente teve, né, conversando, eu disse para ela, se a gente fizesse, né, uma coisa diferente na live, o que que tu acha? Daria certo, não daria? E ela super apoiou, a gente expôs aqui para o grupo, né, para o nosso grupo, e disse, não, vai em frente, né? Então, a gente fez um convite para um colega, ele topou também, né? E a gente ficou muito feliz dele ter topado a nossa ideia. Então, eu vou apresentar minha área de trabalho para vocês. Quando vocês estiverem visualizando, por favor, me avisem. E aí a gente inicia com esse vídeo que o colega fez para gente, que ficou muito bom. Eu vou pedir para esse colega se apresentar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, como o Paulo falou, a nossa 23ª live. Eu espero que seja uma live muito produtiva, muito boa, que a gente divida muitas informações, compartilhe, né? E que a gente possa assistir o vídeo agora. Fala pessoal da live, tudo certo? Então hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto bem recorrente no nosso dia a dia no atendimento, que é a suspensão e a cassação. Então a gente sabe que é um assunto bem complicado, bem complexo, às vezes bem complicado de entender. Muita gente não gosta, né? Então vamos tentar entender hoje esse assunto de uma forma mais simples e prática. Então montei aqui um esqueminha, estilo tal para a gente entender esse assunto da melhor forma. Então, como é que funciona ali a instauração do processo? A gente tem, por exemplo, a instauração pelo excesso de pontuação, quando, por exemplo, vamos dizer ali o Jorge da padaria acaba excedendo o número de pontos dentro do período de 1 ano. A gente também tem ali a infração autossuspensiva, quando o condutor comete uma infração que ela própria já gera o processo de suspensão, ou pela reincidência do excesso de pontuação, ou também ali por determinação judicial. A gente tem também a instauração do processo de cassação, quando, por exemplo, o Zeca do Boteco, vamos dizer ali, acaba dirigindo com a CNH suspensa. Aí, nesse meio tempo que a CNH dele está suspensa e ele é pego dirigindo, acaba gerando o processo de cassação, né? Ou também por reincidência de infrações gravíssimas, né? Que estão previstas para gerar o processo de cassação. Ou também, novamente, por uma determinação judicial. Aí a gente tem também aí os processos, né? O concomitante, né, que muitas vezes a gente acaba se confundindo, e o processo único, né. Então, de maneira bem simples ali, o concomitante é quando o condutor e o proprietário do veículo são pessoas diferentes, daí geram 2 casos, né, a infração ali, o processo, que o proprietário pode recorrer, e o processo de suspensão para o condutor do veículo. E quando o processo ele é único, daí acaba gerando só a infração.
Então, no caso, o condutor, o proprietário, recorre só daquela infração que é autossuspensiva. Aí agora as infrações autossuspensivas que o DAER, a EPTC e as prefeituras municipais começaram a instaurar recentemente, né? Mas só referente àquela multa do excesso de velocidade acima de 50% do limite, que é aquela do artigo 218.3, né? Em algarismo romano ali. Então, nesses casos, essa suspensão, ela é instaurada pelo DAER, por esses órgãos, e daí, no caso, a pessoa tem que recorrer diretamente nos órgãos, ou se não pela central de serviços do DETRAN, né? Aí a gente tem também um esqueminha sobre o início do cumprimento da penalidade, né? De como ele funciona, a partir de quando o condutor, a pessoa começa a cumprir essa penalidade da suspensão. Aí a gente também tem uma curiosidade bem interessante, que é a antecipação do cumprimento da penalidade. Então, de forma bem resumida, como é que funciona ali? No caso ali, o Jorge da padaria, voltamos para ele, daí ele tem o prazo para entrar com a defesa e com recurso. Aí, caso ele não queira entrar com a defesa e com recurso, ou tenha entrado e queira desistir, ele assina um termo de renúncia e desistência da defesa e do recurso no CFC e entrega a sua CNH. E daí, a partir daquela data que ele entregou a CNH dele, é que ele começa a cumprir a suspensão, exatamente a partir daquela data. Então, só nesses casos que é preciso, de fato, entregar a CNH. Nos outros casos, não é necessário. Aí a gente tem também o curso de reciclagem. Daí fiz esse esquema bem simples ali, mostrando como é que funciona a parte do curso, né? Que é toda a parte teórica. Então, o condutor teve a carteira suspensa, cumpriu a penalidade, precisa passar pelo curso de reciclagem, que é só a parte teórica, é toda a parte teórica que ele vai ter que fazer novamente. E aí agora é a reabilitação para os condutores cassados, né? Então, nesse caso, como é que funciona? Caso a pessoa tenha tido a CNH cassada, ela precisa passar pelo processo de reabilitação do zero, ou seja, tudo desde o início. Então, suspensão é curso de reciclagem, só a parte teórica, cassação é só a parte desde o início, do zero. Então, vai ter que fazer todo o processo novamente. E daí, agora, para fechar, eu queria deixar uma pergunta aí para a live, né? A respeito desse assunto. Agora a gente sabe que a gente tem essas infrações do free flow, né, do pedágio, que acabaram gerando. Então, como é que vai funcionar? A respeito dos processos de suspensão que geraram por conta dessas infrações, né? Seja as infrações do DAER ou as infrações administrativas do DETRAN, que geraram por conta dessas infrações do DAER. Então, quem teve processo de suspensão nesse meio tempo e já estava cumprindo a penalidade, como vai funcionar? O processo vai ser baixado, vai ser encerrado? Então fica aí a pergunta para a nossa live do conhecimento. Bom, eu vou pedir então para o colega que fez o vídeo, que ele abra a câmera e se presente. O colega está aqui. Opa! Retira a tua tela, para de compartilhar a tua tela para a gente enxergar eles bem. Pronto. Parei de compartilhar. Agora sim, né? Agora tá dando para ver? Estamos te vendo. Então, pessoal, esse é o nosso protagonista de hoje, o Gabriel. O Gabriel, da unidade do centro, Tudo Fácil do Centro. Mais uma vez, obrigado para ele, por ele ter feito este vídeo, né? Eu acho que foi um vídeo muito bem explicativo, assim, ilustrado, né? Ficou muito bom. Gabriel, quer dar mais uma palavrinha, te apresentar? Tudo certo, pessoal. Eu acho que seria mais referente disso mesmo. Eu fiz um esquema bem resumido ali. Gabriel, vem pertinho da câmera para a gente conseguir ver teu rosto. Vou ter que baixar um pouquinho. Aí, agora tá dando para ouvir certinho? Sim, agora sim. Tudo certo. Então, foi mais um esquema bem resumido que eu fiz ali mesmo, mais por cima ali, para ficar esse estilo assim, mais mapa mental ali, para a gente conseguir ter um entendimento melhor, já que é um assunto bem complicado, complexo assim. Muita gente não gosta, assim, não chama muita atenção, mas sempre foi um assunto que eu gostei bastante, então sempre procurei me inteirar bastante do assunto. A Janine também sempre, e a minha colega também, sempre me auxiliou bastante
sobre o assunto, também sempre me ensinou muita coisa referente a esse assunto. Então, sempre foi um assunto que eu procurei buscar bastante, assim, para conseguir entender, para poder passar para o cidadão, né? Daí, por isso, quando surgiu o convite, eu aceitei para tentar explicar um pouco mais, assim, por cima, né? Tentar fazer o pessoal se interessar um pouco mais, né? Tentar entender um pouquinho melhor o assunto, que a gente sabe que é uma demanda bem complexa, né? E às vezes a gente acaba se perdendo, é difícil de entender realmente, né? Mas seria mais sobre isso. Isso aí. Quando eu e a Fábio nós fomos até o Todo Face do Centro, e aí o Gabriel logo comentou, né? Ele disse: Ah, é um assunto para mim que é muito fácil de falar sobre, que eu me interesso. E a gente sabia que do lado de cá, assim, uma certa, não é dificuldade, mas assim, como são particularidades, são muitos detalhes, né? As pessoas ficam com dúvida, né? Para poder a gente entender e explicar depois para o cidadão. E aí foi que eu tive a ideia, eu disse, olha, Gabriel, então quem sabe já que tu tem assunto, tem facilidade para falar sobre assunto, então quem sabe, né, gostaria de fazer o convite, de fazer um vídeo, né, falar sobre de uma maneira mais, uma maneira diferente, né? E aí ele aceitou super de boa e a gente trouxe hoje aqui para a live. Eu deixo já o convite para se alguém de alguma outra unidade, né, tiver facilidade de falar sobre um assunto e quiser apresentar na próxima live, fiquem à vontade, me procurem, a gente troca ideia, né? Pode fazer no formato do Gabriel, mas se quiser fazer um formato de um depoimento, né, mostrando mais o seu rosto, assim, a gente fica super feliz, né? Essa nova temporada de live, eu pelo menos, né, tenho na ideia de fazer ela mais dinâmica, trazer o pessoal mais para perto, tentar pelo menos, né, o pessoal interagir mais, mostrar mais o seu rostinho, falar mais, que eu acho que é uma forma da gente se aproximar, né? Eu e a Fábio, nós estamos fazendo uma rodada de conversas, de encontros virtuais com as unidades, fora a live, né? Então, são encontros com as unidades, para também a gente se aproximar e quebrar um pouquinho dessa barreira, né? De não chamar ou de não perguntar, e a gente quer tentar trazer vocês quanto mais para perto da gente, melhor. Pode falar, Paulo. Quando você me disse a ideia, eu falei, legal, ele vai fazer um arquivo confidencial do Faustão. E era o que eu esperava, mas o Gabriel ele foi além, ele foi profissional demais. Então, nas próximas, o pessoal pode gravar do celular, fazer meio arquivo confidencial mesmo. Pode falar sobre um assunto, pode falar sobre particularidades da equipe dele, pode falar sobre casos que ele enfrentou, Júlia. Isso eu não tinha falado para ti, mas casos que ele enfrentou, a equipe dele enfrentou, que foi curiosa, que foi engraçada ou coisa assim, eu acho que traz também uma proximidade legal. Não, Gabriel ficou perfeito, tá? Por mim, tu gravava o EAD inteiro sozinho, tá? Pelo nível de profissionalismo que tu chegou. Mas o pessoal pode ir no nível arquivo confidencial também, que vai ficar bem legal. Parabéns pela iniciativa. Júlia, equipe e Gabriel. Isso aí. Oi, Langoni. Teu microfone tá fechado. Sim, tá puxando aqui. Fio que tá mal engatado. Tá bem agora? Sim, estamos te escutando. Parabéns, Gabriel, a equipe também. Fica a dica para a iniciativa, né? Agora que deram um gostinho, a gente vai aguardar nas próximas lives sempre uma produção da equipe, né? A equipe é grande, já está espalhada pelo estado inteiro, né? Diversas unidades. Então deve ter muita criatividade aí nesse estado aí para nos apresentar. Parabéns. Isso aí. E o Gabriel, no final do vídeo dele, ele deixa uma pergunta, né? Ele deixa a pergunta ali sobre o free flow, né? Sobre suspensão e cassação do free flow.
De repente, o Langoni pode comentar alguma coisa, se tiver alguma atualização também. Hoje de manhã eu e a Fábio, a gente estava falando sobre isso, né, Fábio? É que a gente já percebeu que as multas elas já estão realmente sendo suspensas, né? Se a gente conferir algum caso de algum cidadão que não havia pago o pedágio, que gerou a multa, se ele pagar o pedágio, essa multa já não consta mais para ele, já está baixada. Certo, Fábio? Isso, baixado. Certo, isso aí. Uhum. Nós não temos atualização além das que estão na Wiki já, né? Acho que o que veio de informação nova já está atualizada na base de dados. E todas elas já foram suspensas, tá? Aguardando o pagamento do valor do pedágio. São multas de competência do DAIR e as administrativas do Detran em decorrência destas, né? E a restituição de valores tem que solicitar diretamente para o órgão competente pela infração, né? Caso já tenha sido pago. E é isso. Se tiver novidades, logo, logo está na base de conhecimento. Langoni, estão me ouvindo? Eu acho que está bem. Alô, estão ouvindo? Estão Sim. vendo? Sim, não, eu acho que está bem importante frisar que o problema a gente vai sofrer mais quando encerrar o prazo esse para pagamento do pedágio, que muita gente está confundindo essa suspensão da multa como se fosse uma suspensão ad eternum, tá? E ela não é dessa forma. A multa foi suspensa e ela vai ser baixada se fizer o pagamento do pedágio, né? Então, sempre que alguém aparecer, lembrar que o pedágio deve ser pago até o prazo, senão a multa vai ser reativada. A gente vai ter bastante questionamento isso no futuro quando essas multas forem reativadas, tá? Porque já no início houve bastante confusão de entendimento das pessoas, né, junto ao atendimento até. Houve uma suspensão de 200 dias, né, para essa questão. Talvez fosse interessante, aí fica a sugestão, da gente poder incluir em algumas respostas que tratam desse tema essa observação, né, se é que já não está sendo. Mesmo que o cidadão não pergunte, colocar como observação a questão da suspensão dos 200 dias, que após esse prazo, né, não tendo sido regularizado, as multas vão estar ativas novamente, salvo determinação em contrário, né? Então seria interessante, mesmo sem provocação, nas respostas a gente poder fazer essa observação. Obrigado, Daiane. Pode falar, Valênio. Nós já acompanhamos aqui vários casos de que o cidadão pagou, né, o pedágio, a infração está baixada e automaticamente refletiu já nos administrativa e nos processos de suspensão. Então, para os casos que ele já regularizou e haviam processos instaurados, está encerrando automaticamente. Isso aí, está tudo automatizado já. Isso aí. Pessoal, sobre esse assunto, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum questionamento dessa referente a essa do Free Flow ou sobre o vídeo do Gabriel? Gostaria de fazer algum comentário, né? Tem alguma situação que gostaria de compartilhar? Senão a gente segue adiante. Pode falar, Gabriel. Eu tenho uma dúvida que seria ali referente a quem já está cumprindo o prazo da penalidade, no caso. O processo de suspensão que ainda não se encerrou, a pessoa que estaria, no caso, cumprindo o prazo, já teria cumprido a penalidade. Esses processos, no caso, eles estão no momento suspensos ou eles foram encerrados? Os processos de suspensão, no caso. Referente àquelas multas do Free Flow ali, as multas que elas incluíram ali no processo, por exemplo, por excesso de pontuação. A pessoa que já estava cumprindo a penalidade, estava cumprindo o processo de suspensão. Pode falar, Paulo. Pela lógica, se o fato gerador dessa infração não existe, cai o resto, né? Então, se um processo ele foi gerado por pontos e tinha uma infração de 7 pontos que ela foi baixada, deixa de existir o processo administrativo, ele é baixado também. Seria essa a resposta que estava esperando ou não?
Não, seria Agora, mais essa dúvida, se no caso a pessoa ali que ela está cumprindo a penalidade, no caso, o processo de suspensão que ele foi em decorrência por causa das multas do Free Flow. Porque teve muitos processos de suspensão que eles geraram só por conta das multas do Free Flow, né? Por Caio, exemplo, de pessoas que tinham 20 multas do Free Flow, por exemplo, no caso, né? Então, Caio, uma pessoa que já esteja cumprindo, como encerrou o processo, então o CNH dela bota em situação normal. Tu tens algum caso em concreto, Gabriel, sobre alguém cumprindo suspensão de direito de dirigir referente a multas do Free Flow? nem A sei se gente deu pegou tempo, né? algumas situações só, mas das que a gente pegou, referente a esses casos, a pessoa ela ainda não estava cumprindo a penalidade, ela ainda tinha prazo para recurso, no caso. Isso. Então, esse que a gente recebeu, o processo ele estava ali no de penalidades ali no AB, ele estava como encerrado. Ele estava como encerrado. Isso aí que eu ia comentar. A questão do Free Flow, ele é recente, então dificilmente já tem alguém cumprindo penalidade, tá? Isso é um problema a menos para se resolver. Mas pode ter havido, sim, caso de pontuação, principalmente ali, ter algum processo com essa multa incluída. Não vai ser diferente dos outros casos, tá? Foi suspenso todo o processo, não houve anulação de atos administrativos, né? Só a suspensão. Então, o que aconteceu, aconteceu. É um fato, suspende, abre uma janela dentro do processo, depois do prazo retoma como estava, né? Se a multa foi baixada nesse período por regularização, sim, ele está fora do processo, não há dúvida, né? Se essa multa for a suficiente, né? Se ela for suficiente para baixar da quantidade de pontos que ele tinha, ou 20 ou 40, sei lá. Agora, se alguém cumpriu, vai ter a multa baixada, ter o processo anulado, porque com a baixa dessa multa ele perdeu o processo, pode gerar decorrências de responsabilização aí, né? Em cima disso. Acredito que não vai ter esse tipo de caso, tá? Mas é muito importante a gente ficar atento, porque pode ter havido algum caso desse tipo. No momento que estiver tratando o caso concreto, nós vamos precisar consultar a área para ver qual é o tratamento que vai ser dado nesse caso, tá? Mas qualquer prejuízo que o cidadão tenha tido e tenha havido a anulação dessa multa depois, tá? Não acredito em responsabilidade, porque o fato aconteceu, os prazos foram dados, houve garantia de ampla defesa e contraditório, o que houve foi uma suspensão, aquilo que eu falei, é uma janela onde ele pode regularizar a situação. Isso não anula os fatos que aconteceram, tá? A Porque lei é nova, é né? isso. Ele foi autuado, ele recebeu a penalidade, ele realmente não pagou o pedágio, mas houve um entendimento por este prazo, tá? Então, mas bem tranquilo, quando acontecer um caso em concreto, eu agradeço se for nos passado imediatamente aí que a gente já aprende com esse novo caso aí, tá? E sobre, antes de passar a palavra ao Cristiano, se me permitirem, se a pessoa estava suspensa, por exemplo, e daí o veículo dela passa pelo Free Flow, gerou uma multa, daí gera administrativa 1622, que seria a cassação, porque não foi apresentado o condutor, por exemplo, ou aquela pessoa dirigia o veículo, né? No caso, essa administrativa vai cair, né? Se cai a original, cai a 1622 também. Então, ela não guarda relação com pontuação em si, mas com relação a estar dirigindo suspenso. Seria um outro caso relacionado ao que tu falou. Cristiano, pode falar? Acho que tem que vir bem pertinho ali da TV. Abrir o teu microfone. Bacana. Relacionado a todo esse processo do free flow, suspensão e cassação, aí a pessoa iniciou o processo de reciclagem, ela pode solicitar o reembolso? Pode ser solicitado? Olha, nós não tivemos análise jurídica sobre isso, mas como houve a suspensão, tudo fica parado onde estava, tá? Não tem que revisitar o processo e iniciar novamente ou anular nenhum ato.
tudo está parado aguardando os prazos, aguardando o pagamento, aguardando a regularização, tá? Então, não me parece que gere algum direito de ressarcimento, de anulação e tal, né? Por enquanto é uma suspensão apenas temporal, né? Se abre uma janela dentro de tudo que aconteceu e se aguarda. É isso que está acontecendo, tá? E aí, depois, claro, depois você vai ter que fazer o balanço, né? Quem teve a multa anulada, se tiver tido alguma penalidade em razão disso, nós não temos ainda uma informação sobre isso e acho que é possível que a gente tenha, né? Quando estiver se aproximando mais próximo do fato aí, né? Mas não, eu não acredito em revisão, em devolução de valores, não acredito nisso, tá? Porque não houve anulação de ato nenhum, não teve legalidade nenhuma em nenhum momento, né? Simplesmente foi uma decisão discricionária do Estado que, por bem, resolveu dar esse prazo por entender o momento oportuno para isso. É conveniente, tá? É uma decisão de conveniência e oportunidade da administração, não de regularização de atos ilegais ou fato fora da regulamentação. Então, eu acredito que não vai acontecer isso, tá? Mas, como tudo é possível e tem questões que até vão acabar judicialmente, o entendimento judicial pode ser outro, então a gente não tem essas respostas, tá? Por isso que eu digo, quando o fato concreto acontecer, aí que a gente vai saber quais são as decorrências dele, tá? Mas por enquanto é só isso que a gente comentou aqui. Se abriu as janelas, concedeu o prazo, pedágios pagos, multas baixam, e o restante a gente vai ter que ver depois, tá? Tá certo, então. Obrigado. Bom, pessoal, a gente já está na metade do nosso tempo. Eu vou seguir, tá? Mas se quiserem ir mandando perguntas aqui no chat, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo para a gente ir para o próximo assunto, tá? Que foi uma sugestão da colega. Vocês estão vendo a minha tela? Não? não, Agora? também não. Também não? Vamos ver. Compartilhar. Agora sim? Agora sim. Então tá, eu vou passar a palavra para a colega Letícia e para a Valéria. Quando eu puder passar para o próximo slide, é só me falar. Obrigada, Júlia. Na verdade, agora, depois que o Gabriel subiu a régua, né, a gente fica até meio constrangido, assim, de trazer alguma questão aqui, né? Mas vamos lá, na verdade, assim, não é nenhuma grande contribuição. Foi um caso que surgiu aí num atendimento ao longo dessa semana e que suscitou uma série de questões, de dúvidas, na verdade, de conceitos, né, que estão relacionados com esse atendimento. E por mais, assim, que seja um assunto talvez já batido, já tenha aparecido aqui em alguns outros momentos, a gente achou interessante, assim, visualizar dentro de um contexto, né, de um atendimento. Né? Então, assim, era um atendimento online, à distância, né, que a gente estava analisando, e surgiu uma colocação de um proprietário, né, referente a um veículo que ele supostamente havia, então, vendido, transferido, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem aqui, tá, na imagem, mas ele coloca ali a imagem, né, de uma tela, né, no atendimento, e a pergunta dele, na verdade, se refere assim, isso me protege? Eu estou, até ele usa uma palavra equivocada ali, mas ele quer saber se ele está ileso, se ele não tem nenhuma responsabilidade mais com relação a este veículo, né? Então, se aquele documento ali, aquela imagem que ele coloca ali, o protege, né, nessa situação. Eu acho que tu pode passar, Júlia, por favor, antes da gente
Isso, né? Então, assim, o que a gente começou vendo ali, né, nesse atendimento? Bom, qual é a real demanda do cidadão, né? Até depois vem uma resposta meio pronta, assim, do processo de transferência. Mas não era isso que ele estava perguntando, né? Ele estava com um receio, ele tinha começado algum processo, ou supostamente começado, e estava querendo saber, né, o que ele precisava ter ali para estar seguro com relação a isso, né? E aí a gente começa a se questionar, né? Como que esse atendente pode, deve, né, proceder nesse momento, como que ele vai conseguir realmente auxiliar aquele cidadão ali, né? Daí, pensando nesse caso, o que a gente olha num primeiro momento, né? Que, claro, ele tem que verificar lá no sistema, né? E é isso que o atendente acabou fazendo. Ele foi para lá, né, e viu que o veículo permanecia no nome, né, desse suposto vendedor, né? E aí, com isso, né, a sequência de ações que devem vir, né, para ajudar essa pessoa. Então, assim, analisando o que ele foi feito, que documento é aquele ali que ele coloca, né? Houve realmente a venda, né? Em qual modalidade ele começou esse processo, na verdade, né, de venda, de transferência do veículo, né? O que faltou ser feito ou acontecer, né? Ainda há o que ele possa fazer, né? E prazos hábeis para isso? Pode passar, Júlia, por favor. Então, aqui, né, o atendente, né, realmente foi para o sistema e observou, então, essa questão. Então, né, estava posto, o veículo permanecia no nome dele, embora ele tivesse aquele documento ali. Né? Pode passar, Júlia, por favor. E aí, assim, o que eu me perguntei, né, naquela ocasião ali, e até vou pedir agora ajuda para a Val, troquei algumas ideias com ela, né, para a gente poder trazer melhor aqui para vocês, né, os conceitos que estavam envolvidos com esse atendimento, né, e o que de fato, então, deveria ser buscado ali para, de fato, sanar a dúvida daquela pessoa, né. Então, alguns conceitos que tinham ali, né, bom, a venda, a transferência, né, de que forma ela acontece, né, de aconteceu, né? E dependendo da forma utilizada, né? O que era possível fazer, né? Qual era a sequência disso? O conceito de intenção de venda e o conceito de comunicação de venda, né? Quais são, né, essas possibilidades e quais as suas diferenças e em que momentos e em que circunstâncias elas podem né, ser utilizadas. A questão de restrição administrativa por motivo de transferência, né? Se encaixaria, de repente, seria uma possibilidade, né? E também os documentos envolvidos, né? O que a gente poderia buscar ali para entender melhor essa situação e realmente ajudar. E aí eu vou pedir ajuda da Val, né? Porque realmente eu fiquei bastante confusa, tem alguns conceitos desses que para mim ainda não são tão claros, talvez, né? E daí pela experiência, principalmente ali das meninas que estão, né, nesse suporte, nesse atendimento diário, né? O que a gente pode puxar e esclarecer aqui para nos auxiliar num atendimento como este? Ali no caso, então, quando a gente começou a discutir o assunto, né, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar a situação do veículo no sistema. Então, eu identifiquei que ainda permanecia em nome, né, do antigo proprietário e entendi, né, que ele estava negociando o veículo e ele queria saber se aquele documento que ele tinha enviado ali ia isentar ele de qualquer problema futuro, né, relacionado a esse negócio. Então, eu pesquisei no sistema, verifiquei que estava no nome do antigo proprietário e que era uma intenção de venda. Então, a intenção de venda não ia só isentar ele de nenhuma responsabilidade. Ele teria que seguir ainda uma segunda etapa, que é a comunicação de venda. Claro, e essa análise sempre pesquisando o sistema, porque daí eu fui olhar se ele tinha comunicado a venda, né? Então, somente a intenção de venda não vai tirar a responsabilidade dele, porque quem é que vai garantir que o adquirente vai formalizar a transferência dentro do prazo, né? Acho que o Paulo pediu para falar. Isso, Val. Porque a intenção de venda ela é gerada quando da emissão de uma ATP-VE, seja na CNH do Brasil, seja no site do Detran ou em CRVA. Então, eu emito um papel, só um papel, com os dados da Valéria, que estou vendendo meu veículo para a Valéria, mas
entende-se que esse documento ele precisa ter a assinatura da Valéria e ter uma autenticação também para ter valor legal, né? Então, por isso chama intenção de venda. Eu tenho a intenção de vender a Valéria, mas a venda ainda não foi efetivada porque o documento, a TPVE, que é para os carros depois de 2020 ou 2021, não me recordo, não é mais o documento verde, é a TPVE. Então, esse documento ainda não houve para o Detran assinatura e autenticação. Quando que o Detran sabe que existe essa não é mais uma intenção, mas sim a vontade efetiva da Valéria de comprar o meu veículo? Quando o proprietário, né, comunica a venda dizendo, agora tem o documento assinado. Tá? Agora, muito importante falar, né, Val, que tem uma situação em que isso não é necessário. Tu lembra qual é? Quando é a venda digital. Perfeito. Obrigado, Val. Lembrando, só esclarecer, a venda digital, a Valéria entrou no aplicativo e disse, estou comprando, ela deu o aceite dela. É como se fosse uma assinatura. Então, aqui daí a gente colocou as orientações ali que a gente tem na Wiki sobre a comunicação de venda, né? Sobre a importância e o prazo que o vendedor tem para comunicar a venda, que seria os 60 dias, né? Eu interrompi alguém? Quer falar? Não, eu ia pedir se eu podia passar. Posso passar? Sim, pode passar. E daí aqui informa daí quais os benefícios, né, que a pessoa tem comunicando a venda. Evita, né, lançamentos de multas no prontuário do vendedor, reduz o risco de prejuízos causado pelo veículo já vendido, cumpre com as obrigações previstas na legislação, né, e sem contar também o risco de algum crime de trânsito, né, porque se a pessoa comete alguma coisa na condução do veículo, quem é que vai ser notificado se não tiver a comunicação de venda? Né? Quem é que vai ter que se explicar que não estava cometendo aquele ato? Né? Então, a comunicação de venda é o principal para a pessoa que né, negocia um veículo, vende e precisa se livrar das responsabilidades, porque a gente, por mais que a gente faça um negócio com alguém conhecido, a gente não vai ter a garantia de que a pessoa vá cumprir com as suas obrigações dentro daquele prazo ali. E Val, esses 60 dias é dessa geração da TPVE? Sim. 60 dias disso? Isso. Tá. Acho que pode passar. Não me lembro se tinha mais alguma coisa. Tem. Comunicação de inclusão. Isso daí, a forma de inclusão da comunicação de venda, né, que tem que ser através do CRVA, e se a comunicação de venda não for feita em até 60 dias, o vendedor permanece solidariamente responsável pelas penalidades até a data da efetivação da comunicação. Ou seja, se já passou desse prazo, ele não tem o que fazer, né? Ele tem que rezar para que ocorra essa transferência, é isso? Exatamente. Não sei se alguém tem mais alguma contribuição sobre isso, podem ficar à vontade. Deixa eu dar uma olhada na minha tela aqui, se alguém está com a mão levantada. Não. Bom, ficou claro, pessoal, essa questão aqui. Acho que foi muito bom a Letícia trazer e a Val também essa contribuição das duas, né? Que é um assunto assim que eu acho que é recorrente, né? Então sempre é bom a gente dar uma revisada, né? Tem, como a gente sempre fala em todas as oportunidades, a nossa Wiki, a nossa base de conhecimento, né? A gente tem todas as orientações ali, né? Tá tudo muito bem explicado. Então, a gente pode recorrer a essa base e o nosso grupo do Teams ali das meninas também, né? Tendo alguma dúvida, a gente chama elas ali para compartilhar. Falando Desculpa, Júlia, te interromper.
por exemplo, ali a importância também da gente conseguir interpretar o que o cidadão está questionando, né? O que realmente ele quer, porque o linguajar dele ali não ficou muito claro no atendimento, né? E aí há momentos que a gente vai ter que instigar mais o cidadão, mas é isso que o senhor precisa, para a gente poder compreender exatamente o que ele precisa e dar a resposta adequada também para ele, né? Porque hoje pela manhã a gente pegou um atendimento que eu auxiliei as gurias ali, a Raniele, que o cidadão ele estava dizendo que não, que ele estava usando realmente o código do CRV. Mas daí, quando eu estava auxiliando no suporte, daí eu olhei o atendimento. Aí eu vi que o documento que ele tinha não era o CRV, que ele estava usando o número, né? Então, às vezes, o cidadão também vai achar que está fazendo correto e não está. Então, foi explicado para ele que o documento que ele tinha era o impresso, aonde ele ia identificar o código e que não era naquele que ele estava apresentando, né? Porque CRV e CRLV, praticamente para o cidadão é a mesma coisa, né? Então, para a gente chegar na wiki correta de resposta para o cidadão, às vezes a gente patina um pouquinho para interpretar o que eles realmente querem. Sim, isso é comunicação, né? A gente fala nos nossos encontros, né, Fábio, sobre a comunicação, como que a gente interpreta e o que a gente está tentando falar, se a outra pessoa vai entender. Muitas vezes nem a gente consegue se expressar, né? Então, sempre quando a gente vai dar alguma explicação, tentar da melhor forma possível usar o linguajar, usar, né, de como a pessoa vai entender do lado de lá. Né? Na reunião que a gente teve com Pelotas, a gente teve já com Caxias também, a gente falou assim, às vezes o meu colega do lado explica de uma maneira que o cidadão consegue entender. E eu, para aquele assunto, às vezes não estou conseguindo me expressar. Então, a gente pede, né, fica observando ali, diz, olha, numa próxima vez eu vou tentar explicar da maneira que o meu colega explica, porque o cidadão consegue entender melhor. Pode falar, Alexandra. Não, é só para esclarecer que aquele prazo de 60 dias não é que a pessoa não possa comunicar a venda depois desse prazo. Ela pode. O prazo de 60 dias é só porque daí ela se isenta desde a data que ela assinou, autenticou o documento no cartório. Mas mesmo passando 60 dias depois, o cara pode igual comunicar. Daí ele comunica e aí dali para frente ele tá ileso nas palavras que ele usa ali, né? É isso? Desculpa não ouvir, Letícia. Se ele comunica, então, após esse prazo, ele dali para frente, ele estaria isento de responsabilidade? Ele fica até os 60 dias, ele está isento a partir da data que foi autenticado o documento no cartório. Tá. Se ele não faz dentro de 60 dias, depois só vai a partir da data que for comunicado, daí que ele está isento. Tá, entendi. Foi legal a Alexandre ter trazido que é os 60 dias não é da emissão da TPV, mas sim da autenticação em cartório, que é a data que eu fui lá, assinei e autenticou, que é realmente que passa da intenção de compra à vontade formalizada. Obrigado, Alexandra. Bom, pessoal, vou passar aqui para o próximo assunto, que é a renovação automática da CNH. Hoje de manhã, a Paula compartilhou no grupo de equipes do Teams uma reportagem que teve sobre essa atualização, tá? Na renovação automática, antes dessa atualização, né, estava isento a obrigatoriedade do exame médico na renovação, tá? Então, se o cidadão estava próximo de renovar sua CNH e ele tinha os critérios, né, ali que não tinha nenhum auto de infração, né, estava inscrito no cadastro ali de bom condutor, ele já renovava automático. Agora não. Com essa atualização, ele precisa se encaminhar de novo ao CFC para fazer o exame médico, né? Então, ali está escrito. Com isso, volta a ser obrigatório o exame de aptidão física e mental nos serviços de renovação de CNH.
como que vai acontecer esse processo daqui para frente. Então, ainda se está discutindo, ainda, né, está tendo uma atualização no sistema. Então, a pergunta que fica, né? O cidadão que tiver a CNH renovada automaticamente, sem exame médico, precisarão fazer o exame? A princípio, não, tá? Porque a lei entrou em vigor em 5/6, ou seja, a exigência do exame médico só passou a existir a partir de 5/6. No entanto, há questionamentos à CETRAN e estamos aguardando o retorno, tá? Então, se durante essa semana ou semana que vem ainda nós tivermos algum atendimento que venha a acontecer e a dúvida é sobre a atualização, renovação de CNH automática, tá? Ainda se está discutindo como vai ser os desdobramentos do exame médico. Jaine, pode perguntar. Boa tarde, tudo bem? É que ontem à tarde chegou aqui para nós na unidade um caso nessa situação, onde o cidadão ele teve infrações do Free Flow, né, do Dyer, que foram baixadas. Porém, por conta da época dessas infrações, ele não conseguiu a renovação automática. E daí ele veio me questionar, tá, mas se foi baixado, se eu já tive o ressarcimento das infrações que eu efetuei o pagamento, como que vai ficar? Porque eu não tive a minha renovação automática. Daí eu até orientei ele que ele entrasse em contato, né, com o Senatran, ou pudesse verificar lá diretamente no Dyer alguma outra informação, né, com relação a isso, mas que aqui conosco a gente não tinha muito mais informações para passar para ele com relação à renovação automática, né? Isso foi uma coisa assim que na hora ali tava como é que eu posso dizer a vocês, né? Tava bastante atendimento ali e eu tive que no ato ali na correria me desdobrar para poder passar uma orientação, uma informação ali para ele, que ele conseguisse se sentir satisfeito, né? E conseguisse entender que também não era culpa nossa, né, a situação de não ter sido renovado ali a infração. Porque ele foi até o Dyer e o Dyer disse o quê? Que tinha que verificar com o Detran, porque eles acham que é o Detran, né, só que a gente sabe que isso vem lá do Senatran, né, ou se eu estiver errada, pode me corrigir. Mas eu queria saber se a gente tem algum tipo de informação com relação a isso, para se acaso vier a acontecer novamente, né, esse tipo de questionamento, a gente possa passar alguma outra orientação, ou o que a gente pode dizer, né, para o cidadão. Paulo, tem alguma consideração? Jaine, assim, ó, Goni? O que nós temos é o que foi publicizado, inclusive, em várias entrevistas com o chefe da divisão de habilitação, referente à questão da taxa, tá? Existe uma lei estadual que prevê a taxa, a cobrança de taxa, né? É isso que existe. E existe uma consulta PGE do Detran do Rio Grande do Sul, se é essa a tua dúvida, né? Se entendi, se é essa a tua dúvida. Não é, Langoni. É com relação ao que eu venho falando desde sempre. É um condutor nosso, Jaine, então a CNH dele é registrada aqui. E, Langoni, é aquela questão da janela de 12 meses, tem uma infração baixada, e isso. Então, existem regras que não sabemos, que está lá no sistema de Brasília. Permanece, o início da tua fala foi perfeito, as informações que temos são essas. Mas eu, como servidor, eu não me sinto confortável em ter somente essas informações, a gente deveria ter mais, só que é algo que a gente enfrenta de barreira lá na Senatran e eles não nos informam, né, Paula? Eu acho que o Langoni, em contato com o Egídio, acho que falou bastante a respeito das dúvidas que tivemos, né, desde o início do ano a respeito disso. Qual que é a janela? O sistema deles vai ver quando se está no RNPC, sabe? Essa janela é móvel e o móvel é da data que vai ver, do primeiro dia de vencimento. Na minha concepção, isso nunca ficou claro. E é algo que, não tendo clareza, a gente não consegue responder, mas o condutor é nosso.
E se existe uma regra de sistema, porque o sistema deles, lá da Senatran, que tá buscando esse tipo de questão, né? Então, deveria estar claro para os Detrans como funciona. Então, toda essa insegurança que tu teve em responder, tá? Eu tenho também aqui em te responder. Nós não temos respostas para muitas perguntas ainda, né, Paula e Langoni, mas a gente tem que continuar insistindo e ver se a divisão de habilitação, que é que conversa diretamente com o pessoal lá da Senatran a respeito desses assuntos, se a gente consegue alguma coisa um pouco mais concreta. A infração foi baixada, ótimo. O sistema lá de Brasília não vai virar mais? Não, o sistema não vai virar mais. Ótimo, daí nós temos certeza. Mas hoje em dia tem bastante coisa que não é claro, né? E deveria estar um pouquinho já regrado por eles. Seria tão fácil se a gente mandasse um Fale Conosco, a divisão de habilitação conseguisse dizer, consultando Brasília, olha, este caso que ainda não era claro é assim, pá, daí a gente bota na wiki. Não é o caso. Porque eles podem alegar que naquele momento que venceu a CNH dele ainda tinha, né, as infrações, ele não estava com cadastro positivo, né? Então é bem confuso assim a gente ter uma resposta clara com relação a isso, talvez levando o caso para a área técnica, né, especificando, e eles contatando quem está lá em cima, como tu disse, né, Paulo, para... Na reportagem, o Argentos diz o seguinte, ele fala em pontuação, são 3 termos diferentes, que para a gente são diferentes, para ele não. Eu falei no grupo da ouvidoria, eu estou sem o WhatsApp aqui aberto, mas ele falou em cometimento da infração, em quando que ela é... nós temos algumas coisas que a gente pode entender como cometimento da infração, dependendo, né? Deixa eu até ver aqui o que eu mandei para eles. Vocês me derem licença, porque eu fico extremamente desconfortável e confuso com isso. Foi anteontem. O Argento diz, não pode ter multa, não pode ter pontuação, não pode ter cometido 3 coisas que para a gente são diferentes, mas para o cidadão não. Não pode ter multa. Multa já tem o processo trânsito em julgado, pontuação. Não pode ter pontuação, guarda, né? Legal. É que não pode ter multa, é do cometimento da multa, não pode ter cometido, não pode ter sido lançada. São diversos que deixam realmente... Se o cidadão fica confuso, mais a gente aqui, quem sabe que são coisas diferentes, né? Raniele, pode perguntar. Depois a Paula. Então, referente à renovação automática, tá? Quando o cidadão, né, já recebeu a renovação automática, e ele teve uma situação mesmo que o cidadão recebeu a renovação automática e estava nos ligando, perguntando se ele tem ou não precisão de fazer os exames médicos ainda. No meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, se ele já teve a renovação automática, necessariamente não precisa fazer os exames realmente, não é isso? Os exames que precisam para fazer a renovação, né? Mas se já aconteceu a renovação automática, não é necessário fazer os exames. Ou mesmo assim, com a renovação automática, precisa fazer os exames. Alguém quer que responder? Acho que a Júlia pode voltar ali o slide anterior, Júlia, que estava comentando sobre isso, eu acho. Seria interessante voltar daí um pouquinho. Deixa eu abrir meu microfone. Aqui, ó. Cidadãos que tiveram a CNH renovada automaticamente sem exame médico precisarão fazer o exame? A princípio, não, pois a lei 15.428 entrou em vigor em 5/6. Então, quem renovou automático até o dia 4/6 não faz exame médico. Quem precisa renovar a partir do 5/6 vai precisar fazer o exame médico, mas a gente ainda não sabe se vai pagar a taxa e quanto vai pagar a taxa. Então... Na reportagem do Egídio, ele deixa claro, né? Esperem essa semana. Isso. Não digam para o cidadão buscar ainda. Isso. Ele pede para
para aguardar essa semana, até semana que vem, até ter os sistemas todos eles atualizados, né? Então, vou aproveitar o teu gancho, Paulo, só para mostrar aqui, a gente tem a atualização da Wiki, tá? Que a Paula, ela sempre coloca as atualizações nesse grupo do Teams. Então, os supervisores, eles estão nesse grupo. A entrevista que nós estamos falando está nesse grupo, ela está postada aqui. Então, para quem não assistiu, tá? A gente pede que assista, que os supervisores compartilhem essa entrevista. É uma entrevista bem interessante, né? Que vai ajudar vocês nos atendimentos, né? Vai ajudar no sentido de dizer, ainda não temos uma, uma resposta concreta, tá? Então, outro ponto importante é que sempre os supervisores, tá, que receberem aqui essas atualizações, dão um joinha aqui pra gente, abaixo da postagem, porque a gente fica acompanhando ali quem leu, quem não leu, porque como a gente sempre fala, os supervisores, eles são multiplicadores de conhecimento. Então, repassem isso aqui para suas equipes, que é bem importante, tá? Eu vou deixar a Paula falar e nós já passamos 2 minutos do nossa live. Depois do nosso tempo, a Paula fala, depois eu vou deixar a palavra para a Fábio e se mais alguém tiver uma dúvida, aí fica à vontade para perguntar, se não, manda aqui no chat que depois a gente responde no particular, porque nós temos uma outra agenda, tá bem? Pode falar, Paula. Eu acho que talvez já tenha até passado um pouco o contexto, mas só para pontuar, sobre a questão de alguns cidadãos que não tiveram a CNH renovada, mesmo atendendo aos requisitos, né, quando estava valendo, até semana passada, no caso. Tem uma informação aqui da Adviab também, que eu acho que era uma falha no sistema da Senatran, que todo cidadão que teve alguma alteração de dados no Renasce não teve a CNH renovada. Então, qualquer alteração de dados já impedia que acontecesse a renovação automática. Por exemplo, alguém que mudou o número da identidade, fez a identidade nova e aí foi lá no CFC e alterou, né? Esse cidadão, mesmo preenchendo os requisitos lá para renovação automática, o sistema da Senatran não entendia que ele estava apto. Acho que era uma falha no sistema, né? E nem sei, eu acho que nem deu tempo de corrigirem até essa nova mudança, né? Então, assim, se isso acontecer com uma alteração de dados, imagina no caso dessa, né, de quem teve uma autuação, mesmo que depois ela venha a ser suspensa, enfim, acho que era um problema que tinha que resolver. Agora, com essa mudança, eu acredito que essas pessoas que não tiveram a CNH renovada vão ter que fazer o exame, né? Porque agora se entende que ele é necessário. Não tem como fazer a princípio, né? A Adviab acha que não vai ter como fazer, que a Senatran não vai obrigar aqueles que tiveram a CNH renovada a fazer o exame. Também é um achismo por enquanto, né? Porque questionaram a Senatran, ainda precisa dessa confirmação. Então, eu acredito, né, que nesse caso que a Jaine, né, trouxe, eu acho que, mesmo que tenha as multas lá suspensas, enfim, esse cidadão provavelmente vai ter que atender às regras atuais, né? No caso. Era só isso. Passou um pouquinho ali do momento, mas é que tinha bastante coisa aí. A Fábio, acho que travou. Voltou. Oi? Oi, agora sim, Fábio, tu estava travado. Tá. Bom, pessoal, só reforçando, então, a questão ali do grupo equipes, né? Que ali é o meio mais fácil, né? De vocês terem a atualização, tudo que for atualizado, tudo que tiver de novidade vai ser postado ali. E o joinha, como a Júlia mesmo disse, é importante para a gente saber quem é que está visualizando, quem é que está a par ou não. Muitas pessoas, nós temos 38 supervisores cadastrados nesse grupo. E para essa informação que foi postada hoje pela manhã, somente 14 até agora visualizaram.
Então, é muito importante que vocês todos tenham acesso. Se não tiver acesso a esse grupo, nos chamem, pode ser no suporte, a gente providencia para incluir vocês. E ter como rotina, dar uma olhada ali no suporte e no grupo de equipes, né, para ver se tem alguma coisa nova de atualização. Tá? Pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Gostaria de comentar alguma coisa? Acho que alguém está com o microfone ligado. Não? Bom, então, Fábio? Não? Então, pessoal, foram esses os nossos assuntos da nossa live de hoje, né? A gente agradece. Júlia, desculpa por atrapalhar. Pode falar. Aproveitar antes que finalize. Só referente ali, tá? A questão da isenção de IPVA. O que acontece? A validade da isenção, quem que responde? É o Detran ou é a Cefaz? A validade, quanto tempo vale aquela isenção? Cefaz. IPVA é sempre Cefaz. O que acontece? Eu até perguntei justamente, porque eu tive um embate com um cidadão, né? Que esse cidadão, ele entrou em contato conosco, a gente mandou para a Cefaz, porque, lógico, IPVA, né? Referente IPVA, uma taxa que é para o Cefaz. Então, eu pensei, Cefaz, é eles que vão responder esse período. O Cefaz pegou, não, tem que ir para o Detran. E aí... Qual era o caso concreto, Raniele? Não, ele queria realmente saber somente a validade da isenção do IPVA. Porque ele disse que o Cefaz, o Detran, antigamente, ele sempre trabalhou com a validade de 4 anos da isenção. E aí disse que agora mudou para 2 anos. Aí ele entrou em contato, né, para ter certeza. Eu falei, olha, só essa informação referente à validade de isenção de IPVA, quem passa é a isenção pelo quê? Por invalidez, por... Benefício tributário. Benefício tributário, veículo adaptado, ele tem INSS, está em licença, tem vários tipos de isenção, tá? E é lei estadual da Cefaz, então não faz sentido, né, Langoni? Teria que avaliar o caso concreto para ver que tipo de situação se enquadra. Ela falou em 4.2, benefício tributário foi um chute legal teu. Questão de taxista ou que seja assim, né? Também. Tem a questão do CNPJ também, né? São várias situações, tá? Inclusive eu não tenho em cabeça assim todas as situações que se enquadram lá na Fazenda. Mas teria que ter o caso concreto, tá? E é até interessante tu teres o caso e nos mandar, porque em cima do case fica mais fácil. No caso dele é referente à Previdência, né? Que ele é aposentado, né? E aí ele teve ele não explicou bem exatamente, mas ele falou que... não é pela aposentadoria, ele pode ter... alguma questão de saúde, ele pode provavelmente teve uma deficiência e teve um veículo adaptado, e ele continua dirigindo. Mas isso não tem prazo, né, Langoni? É não lei estadual. Tem prazo, talvez assim, ó, o que acontece? Ele pode ter uma invalidez temporária que mereça revisão médica depois de tanto tempo. Nem todo problema ele é permanente, entendeu? Então ele pode ter tido uma isenção tributária e precisa comprovar a situação. Quer dizer, mas se ele já teve isenção tributária, ele já teve. É passado, ele já não pagou e o período que passou não vai pagar. Agora tem uma nova situação, ele precisa se enquadrar novamente, a situação dele merece uma revisão do caso dele, né? Que nem o cara que está em auxílio-doença e o cara que está em aposentadoria, né? O cara passou vários anos ali em auxílio-doença, vai acabar sendo aposentado por invalidez. São várias situações, tá? Antigamente o Detran mesmo é que fazia a análise do INSS, tá? E ficava com a retenção da CNH, do cidadão, encaminhava para o INSS. Isso aconteceu até uns 20 anos atrás. Nós fazíamos isso. E depois depois parou de fazer, mas a Fazenda, ela tem situações em que se enquadram, tem situações permanentes em que o cara está
em definitivo, e tem situações que o próprio exame médico do cara deve ter dado a temporariedade da situação dele, ele teve o benefício naquele caso, naquela situação, mas provavelmente alguma invalidez reversível, tá? Um exemplo, Langoni, que eu me lembrei agora, não é o caso dele por ser um homem, né? Mas as mulheres muitas vezes mastectomizadas, né? E isso acontecia muito, até gerava uma certa confusão, dizendo que era o Detran que concedia, na verdade, pelo exame médico, se avaliava a questão de força, né? E aí, né, a depender, enquanto persistisse essa perda de força, elas usavam um veículo adaptado e elas tinham isenção, inclusive, né? Desses mas valores. isso aí, sim, a questão da adaptação, ela ainda é uma questão do Detran em fase de recurso. Então, é a junta médica do CETRAN que faz essa avaliação e um examinador deve acompanhar a avaliação médica, porque o médico faz o parecer de saúde e o avaliador prático do Detran faz da digeribilidade. Mas essa situação não me parece que é o caso ali. Ali é uma questão pura e simples, isenção tributária de o cara que entrou em licença INSS ali, sei lá. Mas tem que ver o caso em concreto, tá? Falar genericamente sobre essas situações é muito Então, no complicado. caso, é melhor, se caso a gente pegar um caso desse, mando para o Teams ali, para analisarem o que a gente pode responder. Não, manda para a Fazenda, Sim, tá? Manda para a Fazenda. Tu pode mandar o caso para a gente avaliar, porque como conhecimento, como estudo, como case para trazer na live aqui é super interessante para a gente conhecer, para dar uma boa explicação para o cidadão. Boa tarde. Só pegando um gancho no que a Raniele disse ali, algumas situações que vêm acontecendo, né? Então, é diretamente a Cefaz que coloca de forma automática no sistema, é isso? Sim. O IPVA só vem o valor de lá, Wesley. A gente só tem a gente só recebe hoje em dia o valor do IPVA. Não. Todas as leis relacionadas a isso são por exemplo, a lei de isenção de taxa, que está na Wiki ali, né? Que tem a lei, ela tem lá alguns incisos que são isentos, são exonerados de IPVA da cobrança, e pode a Cefaz ter legislação complementar, que daí são algumas regrinhas que a gente não tem conhecimento, né? Que foi o que o Langoni falou, o prazo pode estar numa legislação complementar. Eles, né? Nessa parte a gente entende, né? A gente compreende ali, só que o que o cidadão alega, né? Como teve essa alteração de algumas doenças que sempre foi 4 anos, mudou para 2 anos, 3 anos, né? Eles estão dizendo que eles entram em contato com a Cefaz e a Cefaz diz que já lá no sistema deles está ok. E no GID, né? Quando a gente vai consultar, continua ainda o prazo conforme eles estão dizendo, né? Mas o prazo não está de acordo. Aonde que diz, e é desconhecimento meu, qual é a lei, qual que é a regra que diz que era 4 virou 2? Eu desconheço, entendeu? Paulo, não existe sim situações, tá? Por exemplo, teve aquela isenção do imposto veicular de agro, não sei o que modificou a legislação, que era 4 e passou para 2, tá? Essas situações aí tem que ir no CRVA e levar a documentação lá no CRVA para poder fazer alteração. Mas isso aí é para fazer a transferência do veículo antes do prazo. Isso aí é questão de imposto exatamente, de venda, isso de compra do veículo. Não é relacionado a IPVA. Por isso tem que ver se não é essa a questão, entendeu? São coisas diferentes, né? IPVA não é com o Detran, de toda forma, não é com o Detran. E daí sim, o registro O outro sim é registro do veículo, aí é CRVA. Pessoal, a gente já está ultrapassando aqui o nosso tempo, né? Hoje foi, né, muito produtivo, a gente tem sempre bastante assunto para falar, e quanto mais a gente vai conversando, o assunto vai se estendendo e vai trazendo dúvidas, né? O que eu espero de vocês na próxima live, tá? Tragam casos, né? Tragam casos reais, olha, aconteceu tal situação, a gente vai ter 1 mês até a próxima live. Então, quando a gente chegar aqui, para a gente ser mais objetivo nas nossas dúvidas, né? Olha, aconteceu tal situação com essa placa, com essa aqui, esses dados aqui para fazer a consulta.
eu dei essa orientação. Eu dei a orientação certa? O que eu poderia ter feito a mais? O que, né? Quando acontecer de novo, eu posso seguir dessa mesma forma? Vai mudar alguma coisa? Eu acho que a gente pode começar a partir disso. Vamos trazer esses casos mais concretos para a gente analisar. Olha, ainda fiquei com dúvida. O que eu posso fazer quando acontecer de novo? Eu acho que fica esse o meu questionamento para vocês para a próxima live, tá? Mas E o encaminhar isso previamente, né, Júlia? Isso, já vai anotando, mas quando chegar o prazo da gente mandar as dúvidas, a gente já está com isso pronto, né? Vamos fazer um banco de dados de perguntas, de casos que a gente discute aqui na live. Eu acho que é interessante, tá? Eu agradeço demais a atenção de vocês. É sempre bom estar reunido. Fica o convite também, se tiver algum atendente, alguma pessoa, algum colega que queira gravar o vídeo, que queira trazer um assunto, que queira trazer algum fato curioso, né? Alguma coisa diferente para a hora da live, tá? A gente tá super aberto a novas ideias. Tá Faltou bom, só gente? a foto, Júlia, a foto do final aqui. Deixa Ah, eu